Bom dia, povo de Deus. É isso aí, mais uma vez estamos felizes porque iremos estudar a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar seu lar nesse exato momento e que essa mensagem possa penetrar no seu coração e você possa entender que você é uma pessoa especial e que Deus quer usar você. Agora, nessa parte de quinta-feira, nós vamos usar como exemplo o próprio Jesus Cristo. Na verdade, ele é o exemplo principal, ele é o nosso maior exemplo do qual a gente deve se espelhar e seguir. Todos os seus ensinamentos, os costumes que ele tinha, tudo isso a gente deve seguir para se assemelhar a ele, chegar à imagem e à semelhança dele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o único ser humano a viver em perfeita obediência ao Pai, em perfeita obediência à lei de Deus. Ele fez isso para que pudesse ser não apenas nosso substituto, o que ele era, mas também nosso exemplo. Nesses textos que a gente vai analisar é justamente sobre isso, como foi a infância dele, como foi que ele seguiu a sua carreira ali, como foi que ele veio demonstrar, e na verdade o que ele veio demonstrar aqui na Terra. Olha, a lição pede na pergunta 8 para ler Lucas capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Hebreus capítulo 5 e João capítulo 8. A gente vai enfatizar João capítulo 8, mas vamos fazer aqui um breve resumo de cada versículo. Lucas 2, versos 51 e 52, diz que ele estava ali submisso aos ensinamentos de Maria e José, e diz no verso 52 que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Desde a sua infância, Jesus já sabia que precisaria crescer no conhecimento, tanto no conhecimento geral, quanto no conhecimento da palavra de Deus. E isso ele tinha na sua mente e seu coração. Aos 12 anos, Jesus estava no templo, pregando para os líderes religiosos. Também vemos em Filipenses, capítulo 2, verso 8, diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Olha só, todos os princípios que a Bíblia relatou, Jesus foi obediente em tudo, seguiu toda a lei bem direitinho, em todos os princípios. Ele diz que foi obediente até a morte. Ou seja, Apocalipse fala também, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele também nos manda fazer isso. E é claro que depois da morte de Cristo, muitos dos apóstolos também entregaram a vida em prol do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre. Ou seja, eles foram fiéis ali nos princípios de Deus, seguiram também corretamente ali o que Deus designou, e eles foram fiéis até a morte. Hebreus capítulo 5, verso 8, diz que embora ele sendo filho, aprendeu a obediência. Embora ele sendo filho, ele é Deus, é tudo mais, mas embora ele sendo filho de Maria e José, ele aprendeu a ser obediente. Ele aprendeu a obediência ali desde a sua infância. Então, querido filho, nesse exato momento, você tem que aprender a obedecer a seus pais, seguir os princípios estabelecidos, princípios que sejam estabelecidos por Deus, e isso é muito importante. Agora, João capítulo 8, eu quero ler para você esse texto que eu achei fascinante. João capítulo 8. Capítulo 8, verso 28 e 29, que diz assim, olha só como é legal. Diz, estava de volta, é João capítulo 8, aqui. João capítulo 8 diz assim, verso 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós estamos usando aqui Cristo como sendo o exemplo para cada um de nós. E ele diz que tudo que ele faz de acordo com aquele que enviou ele. Quem enviou Cristo? O próprio Deus, estabelecido ali o plano da salvação, enviou seu Filho aqui na terra. João capítulo 6 fala justamente sobre isso. Então, esse é importante demais a gente analisar, que Cristo fez tudo aquilo que, João 3,16 aliás, Cristo fez tudo aquilo que o Pai designou para ele fazer. O que foi que Deus designou para ele fazer? No Monte Sinai tem a lei de Deus ali estabelecida, como toda a palavra de Deus foi dada para o ser humano, e ali a gente vê em Eclesiastes, que é dever todo homem observar a lei de Deus.
Então Jesus ele seguiu corretamente. Mateus capítulo 5 fala que ele não veio para abolir, mas veio para cumprir a lei. Cumprir não quer dizer deixar, cumprir ali e acabou-se. Não, ele veio ali, seguiu rigorosamente ali o que Deus designou, mas sempre com carinho e com amor. Jesus também ensinou a fazer isso. Em João capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, guardem os mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus ele seguiu tudo que o seu Pai estipulou. E se nós temos Cristo como sendo o nosso Pai, então devemos fazer o mesmo, porque ele disse o quê? Ele disse: sede, pois, meus imitadores. Uma coisa interessante a gente tem que analisar. Cristo ele seguiu todos os princípios de Deus. Observou a lei de Deus, observou toda a Bíblia, sola Escritura, é uma lição anterior que a gente estudou. Então, se Deus guardou, se Jesus guardou, se Maria guardou, se os apóstolos guardaram os mandamentos de Deus, e nós, seres humanos, que somos iguais aos apóstolos, mas com um grau elevado de espiritualidade, os apóstolos tinham isso, mas a gente podemos também chegar a esse grau, se a gente for obediente e obediente até a morte. Então, que nessa manhã você possa entender que Deus tem um chamado para você, é você seguir o exemplo que é Cristo Jesus, observar todos os mandamentos de Deus, ser fiel a Ele em todos os princípios, e que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. Oremos conosco agora. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essas mensagens. Que o teu Santo e bom Espírito venha estar conosco nessa manhã, em nome de Jesus.